Olá, meus amigos, que Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo venha orientar a nossa meditação, venha convencer os escolhidos e fazê-los andar em espírito, viver em espírito. E, obviamente, quando se vive no espírito, se vive no reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é espiritual. E para você estar no reino de Deus, andar no reino de Deus, você tem que estar em espírito. Quer dizer, você tem que viver de acordo com os pensamentos do Espírito Santo, que é o guia daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador. E eu gostaria muito de poder ajudar aquelas pessoas que têm tido graves problemas por causa dos seus pensamentos, os pensamentos maus que vêm à cabeça, os pensamentos que botam a pessoa para baixo, abatem o espírito humano. O diabo, o espírito do inferno, o espírito do mal, trabalha com os pensamentos de dúvida, com as palavras de dúvida. Enquanto que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, trabalha com a palavra de fé, a palavra de convicção, a palavra de certeza, a palavra de vida e vida eterna. Então, o espírito do mal trabalha com a palavra de dúvida, sugerindo dúvida, medo, pavor, incerteza. A pessoa fica ansiosa, a pessoa fica preocupada, ela não vive, ela vegeta, porque está mergulhada nos pensamentos do mal. Muitas pessoas dizem e confessam, puxa, vem pensamentos tão sujos, tão podres na minha cabeça, como é que eu posso reagir? São pensamentos. Eu entendo você porque eu também já os tive. Eu também já tive esses pensamentos, mesmo tendo sido batizado com o Espírito Santo. Eles vêm, o diabo sopra os pensamentos dele, os pensamentos satânicos, os pensamentos de dúvida, de medo, de pavor. Então nós queríamos ajudá-los a enfrentar essa situação para que você possa vencer o diabo, vencer os maus pensamentos, vencer os pensamentos de dúvida, de incerteza, os pensamentos de ansiedade, de medo, de pavor, enfim, os pensamentos que levam para a morte. Eu quero tentar ajudá-los, e eu peço, e o Espírito Santo com certeza vai diluir, vai fazer você entender com perfeição aquilo que está escrito na sua santa palavra. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala o seguinte para os irmãos, para a igreja, para os que querem andar em espírito, aqueles que querem viver em espírito e vencer os pensamentos maus. Ele diz assim: andai em espírito,
andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Aí veja só, amiga e amigo. Muitas pessoas são vítimas de suas próprias concupiscências, dos seus próprios desejos, de suas próprias ambições, de suas próprias vontades. Muitas pessoas são vítimas. Elas são vítimas. Elas são vítimas daquilo que elas se nutrem. Por exemplo, quando a gente come alguma coisa que o nosso organismo não aceita, ou então a gente tem diarreia, ou então a gente vomita e a gente passa mal, sente dor de cabeça. É um problema sério. É ou não é? A mesma coisa com o pensamento. Se você nutre o seu pensamento, você nutre o seu espírito, e se nutre o espírito humano com palavras, com imagens, com o que se vê, o que se sente, o que se ouve, o que se aspira, o que se prova. Tudo isso, os 5 sentidos humanos, nos levam à alimentação do nosso espírito. Eu quero dizer o seguinte: se você assiste um filme de violência, um filme de morte, um filme de assassinato, enfim, você bebe do espírito de violência, você bebe do espírito do mal, porque o mal é isso, é violência, é morte. Entende? Se você é uma pessoa que lê livros seculares, livros de autores incrédulos, autores que são totalmente contra as coisas de Deus, contra a palavra de Deus, então você vai beber do espírito desse autor. E esse autor, mesmo que tenha morrido, ele vai influenciar os seus pensamentos. E os seus pensamentos, obviamente, vão penalizar você. Então, tudo que você alimenta a sua mente, o seu intelecto, ou seja, o seu espírito, vai refletir na sua vida diária. Vai refletir. Se você assiste um filme emocionante, um filme de amor, um filme bom, que fala de paz, de ordem, de disciplina, um filme que fala de respeito, de família, ou pelo menos uma novela, um seriado que fale sobre o que é bom, o que é amor, o que é perdão. Enfim, você vai sentir-se alimentado por uma outra voz, a voz da decência, a voz do amor, que é Deus é amor. Deus é amor. Por outro lado, se Deus é amor, o diabo é ódio, é morte, é bagunça, é desordem. Não há disciplina, não há ordem com os pensamentos do diabo. Mas com os pensamentos de Deus, há ordem, disciplina, sabedoria, discernimento do Espírito. Então, como é que você vai se
comportar diante do mundo em que vivemos. Se, por um lado, nós temos violência atroz, cruel, inclusive na própria família, no próprio lar, a começar dos pais para com os filhos, ou dos filhos para com os pais, então a pessoa vai viver um pensamento ruim, mau, nocivo. Ela vai ser, normalmente, a pessoa vai ser violenta, ela vai ser desordeira, ela não vai querer disciplina, ela não gosta de ordem, ela quer bagunça, porque ela foi gerada numa família desordeira, em que o pai não respeitava a mãe e vice-versa, a mãe não respeitava o pai. Então, aquela criança vai ser produto do que os seus pais passam para ela. Então, ela vai sofrer as consequências na sua idade adulta. Então, essa é a situação. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala aqui, andai em espírito ou no Espírito Santo, andai no Espírito Santo, andai no Espírito Santo e não satisfareis a concupiscência da sua carne. Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos priorizar os pensamentos de Deus, porque Deus é espírito, Deus é espírito, e Deus, através da sua palavra, ele envia mensagens do Espírito, palavras do Espírito, palavras de consolação, palavras de conforto, palavras de estímulo, de fé. Quando você lê a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, você absorve os pensamentos de Deus. Você absorve o Espírito de Deus. E é óbvio que uma vez você absorvendo, bebendo da palavra de Deus, as suas reações serão absolutamente benéficas e de acordo com Deus. Andar no Espírito é andar pensando nas coisas de Deus, andando nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Claro, quando uma pessoa entra na internet para ver pornografia, ela vai ficar eriçada, ela vai ficar erótica, ela vai querer fazer aquilo que ela vê, as imagens que ela vê, e ela vai suscitar os desejos da carne, as concupiscências da carne. E é óbvio que essa criatura vai ser viciada, da mesma forma como existe o vício das drogas, o vício da pornografia, aquela pessoa vai ser viciada. Da mesma forma como um alcoólatra, como um drogado. E a vida dela será uma porcaria, um lixo. Por quê? Porque ela bebe do lixo desse mundo. Ela bebe do lixo da internet. Então, é óbvio que ela vai colher os frutos desse lixo. Porque ela está vivendo no lixo. Ela está comendo do lixo, que é a internet, que traz um monte de porcaria, um monte de diversão que leva a pessoa às concupiscências da carne. Mas, por outro lado, a internet também tem aquela boa informação espiritual. Por exemplo, quando nós fazemos a live aqui, nós estamos passando para vocês o que Deus nos tem dado, que é a palavra dele, é o pensamento dele. E quando você
Quando nós, não é só você, não, eu também, quando nós absorvemos ou bebemos da palavra de Deus, então nós estamos vivendo, andando no Espírito, ou em Espírito, ou no Espírito Santo. E é óbvio que a gente vai ter paz. Se a gente lê as Sagradas Escrituras, bebe da palavra de Deus, a gente vai ter paz. A gente vai ter segurança, a gente vai ter fé, uma fé inteligente, não uma fé emotiva, mas uma fé racional, uma fé inteligente. Por quê? Porque você está bebendo da palavra de Deus, da água da vida, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus fala com você. Quando você ora a Deus, Deus ouve você. Mas quando você lê a sua palavra, medita na sua palavra, Deus fala com você. Comigo e com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Desde que ela leia a palavra de Deus. Então, andar no Espírito é andar com os pensamentos bons, com os pensamentos de vida. Então você lê a Bíblia. Eu lembro que quando eu li a Bíblia pela primeira vez, todos os dias eu lia 3 capítulos, 2 ou 3 capítulos do Velho Testamento e 2 capítulos, pelo menos, do Novo Testamento. Então eu lia seguidamente, todo dia, e eu consegui ler a Bíblia todinha durante um ano. Todinha. E bacana, que eu vou falar para você, um segredo. Quando eu li a Bíblia, e eu via no relato da Sagrada Escritura, do Espírito Santo, eu via coisas erradas das pessoas, dos personagens que tem na Bíblia, e eu, na mesma hora, eu orava, meu Deus, não me deixa ser assim. Meu Deus, não me deixa fazer isso. Guarda a minha vida. Em tudo, por exemplo, a história de Davi, puxa vida, levantou meu ânimo, me deu fé, coragem. Mas também quando Davi caiu em tentação, ele por si mesmo caiu. Então, meu Deus, não me deixa ser como Davi. Eu prefiro que o Senhor não me dê nada. Eu não quero nenhum reinado, mas eu quero ter a tua presença, o Senhor dentro de mim, guardando, orientando meus pensamentos. Quando lia sobre Salomão, que pediu a Deus sabedoria, Deus lhe deu sabedoria. Meu Deus, me dá sabedoria também. Me dá sabedoria para que eu possa te servir. Então, a Bíblia nos ensina a separar o joio do trigo, o mal do bem. Então, a gente, obviamente, se coloca como filho de Deus e quer fazer o que o Pai orienta que nós façamos, obedecer ao Pai com a palavra dele. Mas ele mostra também a ação do diabo dentro da sua palavra. E para a gente se precaver, se guardar. Então, aqui na Sagrada Escritura, você tem o bem e o mal. Deus mostra as consequências do mal e as consequências do bem. Então, quem é sábio, quem é inteligente, absorve, bebe da palavra de Deus, ao invés de beber da palavra do mundo, ao invés de beber da palavra das pessoas que se matam, que têm depressão, que vivem uma vida desgraçada, não têm paz. As pessoas, quando leem a Bíblia,
elas recebem diretamente do Pai a orientação de como elas devem se comportar, de como elas devem viver. Então, nós temos aí na história de Jesus, nos mandamentos de Jesus, falamos ontem, Jesus disse: quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Por quê? Não é porque a riqueza faz mal, não. É porque o rico tende a apoiar sua fé na sua riqueza. Ele apoia a sua vida na riqueza. E quando apoia-se a vida na riqueza, a riqueza não dá paz. A riqueza traz paz? Não. A riqueza pode trazer conforto material, mas a riqueza não traz paz. Paz de espírito. Nesse momento, há pessoas que estão nos assistindo que têm condições econômicas, têm o poder econômico, têm o poder político, têm autoridade, têm condições, mas vivem em depressão, em tristeza, em angústia. Vivem como pessoas perdidas nesse mundo, mas têm condições. Quer dizer, as condições materiais não dão para a gente segurança, muito menos salvação. Quando a pessoa espera, confia nas suas condições materiais, na sua sabedoria, na sua capacidade, na sua inteligência, então ela vai se perder, ela não vai poder entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O reino de Deus é para as pessoas que confiam em Deus, que andam de acordo com a palavra de Deus. Está claro. Isso é óbvio. Porque todo mundo sabe que nós temos uma alma. Você tem uma alma. A sua alma está dentro do seu corpo. Quando o seu corpo perece, a sua alma sai do seu corpo e ela vai continuar vivendo. Se essa alma deu atenção à palavra de Deus, submeteu-se à palavra de Deus, ela entrou no reino de Deus, ela está no reino de Deus, porque ela não morre. Mas se essa alma não deu atenção à palavra de Deus e deu atenção à palavra do mundo, ao dinheiro, ao sucesso, essa alma vai para onde todas as demais pessoas que se inclinam para a carne, quer dizer, para as coisas mundanas, todos aqueles que vivem perseverando em ter condições, em apoiando a sua fé, a sua convicção, a sua vida, a sua eternidade nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, essas pessoas vão para o inferno e não há quem possa salvar. Por quê? Porque elas optaram por dar atenção à carne. E a carne, você sabe o que é a carne. Então, quando o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: andai em espírito, no espírito, é isso, é andar pensando nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus, não nas coisas daqui da terra. Ah, bicho, mas isso é difícil. Não é difícil, não. Não é, não. Você, quando está apaixonada, por exemplo, vou dar meu exemplo também. Quando nós estávamos recém-casados, antes mesmo, noivos, namoramos, noivamos, casamos. Então, naquele período, puxa vida, a gente ficava o dia inteiro pensando um no outro. Todo momento a Esther estava na minha cabeça. E quando nos casamos, puxa vida, eu trabalhava, não via hora para sair do trabalho e ir direto para casa encontrar com a Esther. E até me lembro da roupa, do penhoarzinho que ela usava, rosa, cheio de coisinha. Bem, quando a gente quer, a gente vai. Quando a gente não quer, a gente despreza. Olha só, andar no Espírito é a mesma coisa. Se você
ama a Deus, você pensa nas coisas de Deus, você pensa os pensamentos de Deus, você pensa nos conselhos de Deus, você anda pensando na palavra de Deus. Isso é andar no Espírito. É claro, quando a pessoa bebe do lixo desse mundo, ela só vai ter problemas na sua cabeça. Ela vai ter pensamentos de suicídio, ela vai ter pensamentos, para mim não tem jeito, eu sou feia, eu sou isso, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu fui julgada nesse mundo, a minha vida é um inferno, eu vou mal no meu trabalho, eu vou mal na escola, eu vou mal no meu relacionamento, eu casei já 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu já casei um montão de vezes, e já botei um monte de filhos nesse mundo. A vida é um inferno. Por quê? Porque pensa de acordo com o mundo, pensa de acordo com a sua carne, pensa de acordo com as suas vontades, que são contrárias à vontade de Deus. Então, por exemplo, quando eu tinha, ou quando vem pensamentos sujos na minha cabeça, aqueles pensamentos que a gente não tem coragem nem de falar para ninguém. São tão podres que você sabe o que eu estou falando, porque você deve ter tido isso. Naquele momento, qual é a arma que eu usava para repreender aquilo? Eu começava a glorificar a Deus. Meu Deus, eu te louvo e agradeço. E ao mesmo tempo orava e dizia para o diabo, para o espírito imundo que soprava aqueles pensamentos: olha, Satanás, presta atenção. Toda vez que você me trouxer esses pensamentos sujos, eu vou me lembrar que é hora de louvar o meu Senhor. Toda vez, o diabo parou de encher o saco. Essa é a realidade. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Eu falei com o pastor, como é que eu faço? Pastor, olha, ora a Deus. Não basta orar, meu Deus, não. Deus nos dá armas, ferramentas necessárias para a gente vencer o diabo e o seu inferno. E essa é a arma que eu uso quando vêm os pensamentos de medo, de dúvida, de insegurança, de ameaças, pensamentos podres. Meu Deus, eu te louvo e agradeço, aleluia, porque eu sei que o Senhor é comigo. O Senhor é o meu tesouro, o Senhor é o meu pastor. Então, todas as vezes que vieram os pensamentos ruins, eu invocava o meu Pai e adorava. Porque o diabo traz os pensamentos podres para sujar a nossa mente, para que a gente fique pensando: meu Deus, onde é que o Senhor está para deixar isso acontecer? Deus está em nós. Isso não é pecado, não. Esses pensamentos que vêm do diabo, essas ameaças do diabo, são para que a gente fique com dúvida, em dúvida do nosso relacionamento com Deus, achando que, eu pequei contra o Espírito Santo. Nada disso, minha amiga, meu amigo, nada disso. Quando nós andamos em espírito, quando nós vivemos em espírito, quando nós estamos pensando no nosso amor, o nosso primeiro amor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, toda hora que vier o problema, com pensamento de dúvida, de medo, disso, daquilo outro, a gente apela: meu Deus, te louvo e agradeço. Eu dou graças a Deus. Então, o diabo sabe que quem nutre o seu espírito com a palavra de Deus é fortalecido, está com a sua bateria carregada para reagir e vencê-lo, rechaçá-lo, resisti-lo. Conforme diz o texto sagrado, resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Então, você só pode resistir o diabo com o pensamento de Deus. A nossa guerra é na cabeça. A nossa guerra é na cabeça. A nossa luta está aqui dentro da gente. E se você se alimenta da palavra de Deus, leia a Bíblia todo santo dia, mas lê atendendo aquilo que está ensinando, orando, ó meu Deus, não me deixa cair em tentação, ó meu Deus, cuida de mim, ó meu Senhor, me ensina a andar contigo. Ele vai te orientar direitinho de acordo com a sua necessidade. E você vai andar em espírito, você vai vencer a sua carne, você vai vencer as suas concupiscências, você vai vencer os vícios, você não vai ficar mais perdida na internet, vendo toque, tá? Não, você não vai ficar perdendo tempo na sua vida, você vai ler e absorver e beber das palavras de paz, de confiança, da presença de Deus. Andai em espírito, quer dizer, no Espírito Santo. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, diz respeito ao Espírito Santo. Andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Você vai vencer a si mesma, vai vencer a sua carne, vai vencer os vícios, vai vencer a concupiscência, você vai vencer o inferno, você vai vencer o diabo. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Você sabia que é tão forte isso, que na China você não pode ter a Bíblia, você não pode ler a Bíblia. Na China. E na China, eles bloquearam a Bíblia no celular. Você na China não pode ler a Bíblia, porque não tem a Bíblia no celular. Minha amiga, meu amigo, vamos aproveitar enquanto é tempo. A Bíblia está aí à disposição para todos. Vamos ler a Bíblia, porque vai chegar o dia que eles vão perseguir os que leem a Bíblia. Vão perseguir. Eles vão queimar as Bíblias, eles vão neutralizar a comunicação de Deus, vão tentar neutralizar a comunicação de Deus conosco através da sua santa palavra. Andai em espírito. Quando você anda em espírito, você está bem. Você vai estar bem consigo mesmo. E, sobretudo, com Deus. Você vai estar em paz. Puxa vida, muito legal isso. Então, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, dirigindo a sua mensagem aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, a carne luta, a carne é contra o Espírito Santo, quer dizer, a carne são os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso reino pessoal. E o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele também luta contra a carne. O Espírito Santo em você luta contra a sua carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis, mas façais as coisas de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito, para que você possa ter mais informações, mais conhecimento, para que o seu espírito seja mais um pouquinho alimentado. Mas não basta você ter essa informação, você tem que vivê-la a cada dia. Lembra quando Jesus disse, é chegado o reino de Deus até vós? Porque o reino de Deus está em vós, quer dizer, o que é o reino de Deus? Nós vamos falar isso amanhã, tá bom? Mas andar no Espírito é isso, andar pensando nas coisas de Deus. E o diabo traz problemas, e aborrecimentos, e problemas, para que a gente deixe de pensar nas coisas de Deus, para pensar
nos problemas. Ele quer distrair a nossa mente, a nossa vontade. Internet é isso. Internet é esse lixo que você tem, um monte de lixo que tem. Agora, claro que tem aquela mensagem da palavra de Deus, etc. Vamos separar o joio do trigo para que você, minha amiga, seja trigo. Se alimente do trigo e seja trigo. Se você escolher o joio, você vai ser joio. E o fim do joio a gente já sabe, né? Será queimado. Jesus disse que será queimado. Amanhã falaremos mais a respeito disso. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.